com Vera Magalhães. Viva a voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Vera. Bom, falando sobre a questão das escolas, assunto de ontem, e falávamos ontem aqui sobre a questão de o Twitter não aceitar os pedidos do governo federal, do Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça dizendo que nenhum termo de uso está acima da Constituição brasileira. Aí hoje o governo quer editar portaria para notificar as redes aí e tentar ter uma força e um controle sobre essas questões, né, Vera? Exato, Bocardi. A portaria está pronta, saiu. É uma portaria que notifica as empresas, e aí não só o Twitter, mas todas elas, para que, com base no que diz a Constituição e também o Marco Civil da Internet, modulem e moderem os seus conteúdos e retirem do ar páginas, perfis e postagens que digam respeito à incitação a crimes contra crianças e adolescentes, a violência contra crianças e adolescentes, e especificamente menção a ataques em escola com apologia de outros ataques, e que isso de alguma maneira sirva como um incentivo a novos. É uma ação que o Ministério da Justiça está chamando de emergencial. Conversei ontem com o ministro Flávio Dino, depois que a gente fez a nossa conversa aqui no Viva Voz, e ele diz que essa questão aí dos ataques a escola está sendo atacada em muitas frentes, e também essa questão da relação com as redes e a moderação de conteúdos com incitação a crime nas redes sociais também tem muitas frentes. Essa da portaria é uma emergencial diante da ocorrência dos últimos atentados e do fato de que está havendo ainda, fruto do efeito contágio, da janela de tempo em que acontecem os ataques, está havendo muito boato e muita ameaça que a gente não sabe se vai se concretizar ou não, mas então o Ministério resolveu agir emergencialmente nessa ponta das redes sociais, que são hoje um dos grandes flancos onde esses ataques são urdidos, onde eles são incentivados, onde os perpetradores são glorificados, etc. e tal. As outras frentes não emergenciais de atuação, no caso das escolas, também inclui a abertura de um fundo para reforço das guardas escolares, e aí só para escolas das redes municipais e estaduais, escolas públicas, portanto, vão poder as prefeituras e os estados requerer acesso a esse fundo para reforço das guardas escolares. E no campo cibernético, as ações não emergenciais dizem respeito à votação num projeto de lei que está na Câmara, que tem como relator o deputado Orlando Silva, e ele, portanto, vai incluir no seu relatório, aceitou incluir no seu relatório algumas sugestões do governo. Então, o governo não vai mandar um novo projeto, vai apostar nesse que já está na Câmara e vai mandar sugestões para que o relator inclua. Se demorar para ser votado, o governo vislumbra um terceiro passo, que é o Supremo, né? Acaba tudo caindo no Supremo Tribunal Federal, tudo é judicializado, e essa questão já está judicializada, então pode ser que o Supremo acabe decidindo as ações que estão lá antes do Congresso conseguir votar esse projeto que está tramitando lá na Câmara. Fora isso, a Polícia Federal também foi acionada e está atuando na identificação desses conteúdos que contêm incitação ao crime, apologia a massacres, etc., por meio de duas diretorias, a Diretoria de Inteligência e a de Crimes Cibernéticos, e com esses dados eles vão procurar as plataformas para que elas tenham de retirar, informem o que estão fazendo com esses conteúdos. Ô Vera, hoje a gente teve um outro caso de um aluno de uma escola no interior do Ceará que agrediu duas meninas mais novas dentro da escola. E aí fica esse clima, né? Uma boataria, os pais muito apreensivos, as crianças também estão com medo, já tem escola reforçando a segurança. O que os especialistas dizem?
Pois é, Carol, é uma coisa que está se alastrando como um rastilho de pólvora. O pânico não é injustificado, porque a gente tem visto esses ataques acontecerem, mas ele também não resolve o problema. É uma situação muito complexa e nem só de reforço da segurança e, eventualmente, policiamento vai resolver ou vai evitar que novos casos aconteçam. A gente tem esse incentivo vindo das redes e dessa boataria toda, acaba funcionando como um incentivo para jovens, adolescentes, até crianças fazerem novos ataques, porque elas sentem que tem um empoderamento por trás disso, por mais maluco que isso possa parecer. E a gente sabe, os especialistas têm estudado muito esse fenômeno, já está documentado em estudos, que quando acontece um massacre você tem essa janela de incentivo ampliada por um período. E o Brasil teve logo 2 muito sérios, violentos, aqui na escola em São Paulo e na creche em Blumenau. E aí, hoje havia uma grande boataria de ataques em série, e um deles acabou acontecendo de verdade, na cidade de Farias Brito, no interior do Ceará. Um menino do 9º ano, que já está apreendido, feriu 2 meninas de 9 anos com arma branca. Isso se inscreve dentro das características do que os especialistas chamam de efeito contágio, né? Porque se conseguiram vítimas com armas brancas, tanto no caso da creche quanto no caso da escola aqui em São Paulo. Então isso gera um incentivo para que quem está nesse submundo, nessa subcultura de violência, entenda que a arma branca também pode gerar algum tipo de efeito. Então, muito triste, muito preocupante, requer ali a associação, além de reforço da segurança, também de estratégias psicopedagógicas, de reforço das estratégias de entender dentro da escola potenciais conflitos e atuar nesses conflitos, casos de bullying, casos de outro tipo de violência psicológica que esteja acontecendo nas escolas. Então, portanto, quer que a comunidade escolar esteja muito atenta, as famílias, a escola, que as famílias conversem com a escola, que se alunos estão apresentando comportamento que não é padrão, que não é o tradicional, os pais sejam chamados, ou os pais avisem a escola que as suas crianças estão apresentando esse comportamento, estão mais caladas, estão mais fechadas, ou fizeram algum comentário sobre violência que assistiram nas redes sociais. Então, é uma abordagem bem mais ampla, e só deixar de mandar as crianças para a escola ou só apostar no reforço da segurança não vai ser suficiente. Um outro assunto foi hoje na Câmara também, uma deputada acusando um outro deputado de assédio. Tem 2 situações aí que a gente até falou sobre isso mais cedo aqui com a Carol. A mesma história exibida de 2 formas, o vídeo e 2 takes de foto. Eu não gosto da abordagem do deputado para com essa deputada. Eu não acho que houve importunação sexual, que é o que ela está acusando. A imagem congelada pode até dar essa impressão, porque ele está muito próximo dela, mas quando você vê o vídeo, Bocardi, você percebe o que ele está falando para ela, né? E aí ele fala, respeite 40 anos de mandato, 2 vezes. O que era isso? Ela estava discutindo com a deputada Lídice da Mata, que é uma deputada veterana da Câmara, foi senadora, inclusive, e aí ele fala isso para a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina. Não é uma abordagem própria de se fazer, de um deputado homem fazer com uma deputada mulher, chegar tão próximo dela, falar ao pé do ouvido e falar nesse tom. Não é importunação sexual, mas é um tipo de assédio inadequado, inoportuno, num dia em que todo mundo foi inadequado e inoportuno ali naquela Câmara. Quando você assiste a íntegra daquela sessão, é uma coisa muito desgastante. Você imaginar que essas pessoas são deputados federais no Brasil, que estavam perante o ministro da Justiça e praticaram aquele show de horrores. Então, eu acho que essa cena também se inscreve no show de horrores. O deputado não tem que chegar
para uma outra só porque não concorda com a sua linha ideológica e falar com ela ao pé do ouvido dessa maneira. Ela diz, nunca dei liberdade a esse deputado. De fato, é uma liberdade excessiva que ele toma ali de falar com ela naquele tom e naquela proximidade física, principalmente. Mas eu não vejo importunação sexual quando você assiste o vídeo inteiro. Mas eu reforço aqui o que eu disse ontem e hoje eu não vi nada nesse sentido. Vejo o presidente da Câmara, Arthur Lira, mais preocupado com outras questões e não em botar um freio de arrumação nesse tipo de telequete que está se repetindo na Câmara a cada sessão de audiência com o ministro. A gente tem novos casos desse bate-boca absolutamente sem fundamentação, agora com essas intimidações físicas. Ontem o deputado Zé Trovão, o deputado Duarte também chegaram quase às vias de fato ali, a Carla Zambelli e o Duarte, enfim, um show de horrores, e isso tem de ter uma parada. O presidente da Câmara tem de fazer os líderes comunicarem às suas bancadas que é preciso apreço ao decoro parlamentar e à liturgia do cargo e ao que se está fazendo ali. Se você está numa audiência com o ministro, você tem que inquirir o ministro sobre os temas relativos à segurança pública e à justiça, e não ficar fazendo esse tipo de espetáculo dantesco diante, inclusive, da TV Câmara, que estava transmitindo ao vivo, e outras emissoras também, né? A gente teve exatamente essa mesma leitura, né, Bocardi? Essa mesma impressão de que não foi algo de cunho sexual, mas bastante inapropriado. Hoje, mais cedo, a Andréa Sadia até deu a informação de que o Lira teria pedido as imagens da sessão, não desse episódio específico, né, mas do show de horrores, mas até agora também não teve nenhuma reação mais enérgica. Não dá para a gente passar 4 anos com esse nível de embate, né, Vera? É um negócio lamentável e parece que a tônica vai ser essa, né? E convenhamos também que esse pé do ouvido também é algo histórico ali dentro, né? Entre todos os parlamentares também, esse jeito aí de se comunicar também. Mas por trás, né, Bocardi, ali no cangote da deputada, meio bem bizarro. Se fosse pela frente vir falar no ouvido, a pessoa está preparada para alguém chegar. Quando chega alguém por trás de você e assim, falando desse jeito... E nojo, né? A pessoa vem falar tão perto de você desse jeito, na boa. Eu tô falando do ponto de vista de encararem com naturalidade esse tipo de gesto dentro do parlamento, sabe? E num ambiente que eu falo sempre aqui, num ambiente sempre muito machista, sabe? Assembleias, câmaras afora, Brasil afora, é um comportamento dessa forma mesmo. Ele vai dando uma intimidada nela, né? E é verdade isso, não é porque ela é uma deputada de direita e você possa questionar algumas posturas dela, que isso dá direito ao deputado de esquerda vir e falar dessa maneira com ela. Não acho adequado, não acho apropriado. Bom, vamos seguir aqui, Vera. Até abrir o programa com essa informação dessa formação desse mega bloco na Câmara, reunindo o PP, União Brasil e outros partidos para fazer frente àquele outro bloco que tem o MDB, o PSD. E aí, sinceramente, eu fiquei sem entender que bloco vota com o governo e que bloco vota com a oposição, porque é tudo uma mistura, né? Uma miscelânea nesses dois blocos. É esperado que o bloco do MDB e o do PSD vote com o governo. Os dois partidos têm ministérios e não estão, por enquanto, dando tanta alteração quanto a União Brasil. O Lira foi lá e que compôs esse outro bloco com a União Brasil, que ontem eu dei informação aqui, é um partido no qual ele tem muita influência, justamente para se contrapor a esse e formar o maior bloco da Câmara. Hoje o maior partido é o PL é eminentemente da oposição, e o Lira, formando esse outro bloco, ele quer ter um centrão que possa eventualmente caminhar com o governo, mas que isso dê a ele algum poder de ingerência, poder de negociação, poder de, caso a caso, negociar para deputados do seu grupo, a liberação de emendas, a relatoria de matérias importantes. Então, a composição de blocos, ela tem esse significado, né? De um bloco, o maior bloco acaba tendo acesso a mais relatorias e a mais benesses na estrutura da Câmara. Agora, em reação, a Gleice Hoffmann está tentando também criar um blocão que tem o PT, tem os partidos de esquerda. Acaba sendo uma coisa ali um pouco inócua, porque os grandes partidos já estão
ali representados, né, já são grandes, o PT e o PL. O que vale é para esses partidos médios, é uma tentativa dos partidos médios de se ombrearem com esses partidos maiores. Para o governo é sempre uma incógnita, justamente pelo fato de que ele não sabe ainda com quais legendas vai poder contar, como fiéis legendas que dizem eu sou governo. O MDB e o PSD, deles se espera que façam isso. Mas esse bloco do Lira não, um bloco que vai ser independente, querendo negociar caso a caso e obter vantagens caso a caso. É incrível que a Câmara está muito presa a essa lógica, né? A essa lógica interna de realmente disputa de poder. Isso vale para aquela discussão sobre o rito das medidas provisórias, que está empacado, vale para essa formação de blocos. Tudo isso aconteceu depois que foi implodido o orçamento secreto. Eles estão tentando encontrar uma maneira de refazer o poder que o Lira tinha, e essas coisas todas são nessa linha, de dar mais poder a ele e garantir que seja ele o fiel da balança nas negociações com o governo. Aproveitando o fato de que o Lula foi para a China, levou com ele vários deputados, então a coisa continua parada, não se vota nada mesmo na Câmara e no Senado, e aí o Lira vai fazendo essas mexidas para tentar ampliar o seu poder e se firmar de novo como grande fiel da balança das votações importantes, da composição da agenda, da definição da pauta e tudo mais no Congresso. Eu fiquei aí te ouvindo e já estava perdi o próximo assunto nosso de sua sugestão. A apuração da participação dos militares. Não, pensando nessa articulação aí, né? Nessa tem... coisa, tá uma dificuldade tão grande, né? Assim, a gente tá agora em abril, né, Vera? Tratando de fazer aí, formar bloco, né, no Congresso. Um indicativo de que esse ano... Tinha que ter sido feito lá na composição da mesa. Aí né? você fica pensando o que será feito nesse ano ainda. A gente já está em abril e a discussão é essa agora, enfim. Vamos lá. Espera-se que eles votem a reforma tributária no segundo semestre e agora, até junho, votem a lei de diretrizes orçamentárias e o marco fiscal. Essa é a agenda mínima, vamos dizer assim. É o desejo, que, né? Se não conseguirem isso, vai ter sido um fracasso. É porque a tributária, muita gente não acredita nela, nem no segundo semestre, né, do jeito que está sendo discutido e construído. Mas, enfim, que venha alguma coisa. Então, o próximo tema é a questão da apuração da participação dos militares no 8 de janeiro. Tem aí inclusive, julgamento, né? Teve um mega depoimento hoje, Bocardi. 80 militares depuseram na Academia da Polícia Federal, em Brasília, que é um espaço maior que a PF tem lá e que permite essa oitiva simultânea de vários militares. Então, agora o inquérito é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, tocado pela PF, chega à participação dos militares. Já existem vários processos internos das Forças Armadas contra militares da ativa, e eles correm ali naquele trâmite mais resguardado de apurações internas, de sindicâncias e de medidas disciplinares, mas agora então eles estão indo para a vitrine pública, que é o inquérito da PF. Dos militares que depuseram, o mais relevante, o mais importante deles é o ex-comandante do Comando Militar do Planalto, que é o general Gustavo Dutra, que foi exonerado agora há pouco tempo, e demorou bastante para que ele fosse exonerado, mas desde o 8 de janeiro a batata dele já vinha assando há muito tempo. O Lula, naquelas entrevistas que ele deu logo depois, tanto no pronunciamento perante os governadores, quanto na entrevista que ele deu para a Natuza Neri, ele falou: encontraram a porta do palácio aberta. A gente não sabia se era uma metáfora ou se ele estava falando literalmente, mas o fato é que as investigações mostram que não havia nenhuma segurança no Planalto naquele dia, e que os manifestantes que entraram lá tiveram muita facilidade, inclusive, para entrar nas salas do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, levar arma e levar um monte de coisa. Então, o general Dutra vai responder por essa especificidade, da facilidade com que o Planalto foi atacado, e muito atacado, e também pelo fato de que ele foi contra
que fosse desarmado o acampamento na frente do QG do Exército, que fica mais lá para cima da esplanada dos ministérios, e foi um dos que se opuseram quando a polícia do DF tentou desbaratar o acampamento. Então, é um momento delicado das investigações, esse em que os militares são trazidos às falas e vão ter de se explicar. E aí já ficou definido que vão ser julgados na justiça comum e não na justiça militar. Então esse vai ser um capítulo aí de bastante tensão institucional que se abriu hoje com esses depoimentos. Temos a música? Eu não mandei música, falhei nessa tarefa. Não sei se Matheus Luque pensou em algo ou não. Não. É uma concentração também tão grande de sei que o nosso assuntos, né, nosso esforço aqui, o seu esforço, ele é muito grande, ele é valioso, ele é nobre, mas vezes, né? Tratando da questão das escolas, com esse pânico total e essa bagunça no Congresso também, vou te dizer, viu? Eu tô aqui em Austin, no Texas, que é uma cidade super musical, mas não vim para música dessa vez, vim para um seminário de jornalismo que acontece na universidade aqui do Texas, mas eu fiquei devendo. Amanhã eu trago uma música mais alto astral, prometo. Tem muita coisa nas garagens aí. Aí você bota pra gente. Aqui é legal, aqui é bom. Valeu, Vera, aproveita, viva a voz, boa noite. Boa noite, gente, até amanhã, tchau, tchau. Boa noite.